Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Adequando. Hoje a gente vai falar de um assunto, né, nesses vídeos a mais que eu tenho colocado aqui no canal, sobre um assunto que na verdade está muito na mídia, muito nas redes sociais, muito falado no Instagram, Facebook, etc., que é o caso do humorista Léo Lins ter feito piada sobre uma pessoa com deficiência, né? E posteriormente a justiça ter colocado a restrição para que ele possa fazer piadas sobre pessoa com deficiência. Vocês percebem hoje que eu não estou nem de terno e gravata, porque hoje eu vou fazer um vídeo que não é do Adequando, ele não representa o Adequando, ele representa a opinião do Thiago. Então, do Thiago, primeiramente, como pessoa com deficiência, do Thiago, especialista, sim, na Lei Brasileira de Inclusão, mas, antes de tudo, do Thiago, da pessoa Thiago, do ser humano Thiago, e da pessoa com deficiência, como vê essas questões. É claro que eu vou tentar trazer um viés aqui, não só da minha opinião, vou tentar embasar para vocês, como eu sempre faço, no Adequando, o porquê eu penso assim. Mas, de forma geral, vocês aí pensem que podem colocar aqui nos comentários aqui embaixo, vocês podem discordar de mim à vontade. E, basicamente, minha opinião é que é um absurdo, né? Na verdade, é uma burrice. A justiça ou qualquer tipo de órgão colocar uma restrição sobre uma piada, na minha opinião, tá? Que fique bem claro, seja ela qual piada que for, tá bom? Eu não conheço o Léo Lins, eu não consumo o conteúdo do Léo Lins, aliás, eu pouquíssimo consumo conteúdo de stand-up comedy, então, na verdade, não é uma questão específica com o Léo Lins, eu não consumo stand-up comedy, é muito difícil eu consumir esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo que o humor que é feito no Brasil a mim não agrada, mas não é essa a questão. Vamos tentar aqui trazer por uma outra questão. Por que que é burrice o Estado brasileiro aplicou uma sanção lacradora, como eu coloquei aí no, na thumb do vídeo, que para mim é isso, né? Ele literalmente o Estado deixa de cumprir o seu dever, aí é na hora que ele deixa de cumprir o seu dever, para justificar que ele não é cumpridor do seu dever, ele vai lá, aplica uma sanção. E agora eu vou explicar por que eu acho que a culpa é do Estado e não desse rapaz, tá? Eu não estou aqui dizendo se a piada é de bom tom ou não, se ele deveria fazer ou não, mas a piada nunca deveria ter sido impedida, ele nunca poderia ter sido impedido, né, como foi e como está sendo, de falar sobre um assunto ou fazer uma piada de qualquer assunto. Primeira coisa, a gente precisa entender, eu até separei algumas coisas aqui, para que a gente possa conversar a respeito. O que é preconceito, né? Vamos colocar aqui, pesquisar no Google, vocês vão fazer esse tour comigo hoje. O que é preconceito? No dicionário, o que diz? Que preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico, sentimento hostil assumido em qualquer consequência da generalização apressada ou sem uma experiência, né? Ou seja,
ela está partindo de a pessoa traz uma opinião sobre um contexto social, sobre uma situação onde basicamente ela julga uma questão sem saber a situação. Antes de qualquer coisa, eu quero colocar para vocês, gente, que preconceito ele bate igualmente em qualquer situação, tá? Seja no preconceito religioso, nacional, racial ou com relação à pessoa com deficiência, ele bate na pessoa igualmente, tá? Não tem o preconceito, ele não é maior ou mais doloroso no preconceito racial ou no preconceito da pessoa com deficiência ou no preconceito nacional, que é o xenofóbico, ou racial, ou religioso, ou qualquer outro tipo de preconceito, tá? Não existe um grau, as pessoas se esforçam para colocar em graus diferentes, mas não existe, tá? Quando uma pessoa passa por um ato preconceituoso, seja ele uma menina, seja ele um negro, seja ele um deficiente, ou seja ele uma pessoa que tem uma condição religiosa e sofre um preconceito por conta disso, todas essas pessoas elas vão receber o preconceito da mesma forma. É doloroso e ardido da mesma forma, não tem diferença, tá? Não existe aqui diferença, porque quem recebe o preconceito dói na alma da mesma forma, tá? Se você colocar todas essas pessoas juntas, elas vão compartilhar experiências que o preconceito foi batido nelas da mesma forma, não importa qual foi o ato preconceituoso. Mas qual é a questão aqui? Tá? A questão aqui, gente, é que quando o Estado brasileiro ou as entidades públicas, seja ela na ordem jurídica ou qualquer órgão público, impõe um ato de restringir alguém de falar sobre um assunto, na verdade, fazer uma piada não é falar sobre o assunto, é fazer uma piada, tá? Ele está assumindo que o quê? Por que que, na verdade, eu sempre falo isso aqui para vocês aqui no Adequando, com relação agora sim, com relação à pessoa com deficiência, nós aqui temos problemas com isso, né? Que eu falo e que aí eu quero colocar para vocês pensarem. Porque a pessoa com deficiência, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, tá? Deixa eu abrir elas aqui para vocês. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, que é maravilhosa, para quem não sabe, a Lei Brasileira de Inclusão é a 13.146 de 2015, a nossa Constituição da pessoa com deficiência. Se a pessoa com deficiência, se o Estado, na verdade não é a pessoa com deficiência, aplicasse a sua função, que é de dar educação aos seus cidadãos de forma ampla e extensiva, na sua base, nós não teríamos problemas com relação à piada, seja ela de qualquer gênero, ou no caso aqui, do Léo Lins fazer uma piada. Por quê? Porque eu sempre falo para vocês aqui que existem direitos da pessoa com deficiência que a gente não vai ver no desconto da luz, no BPC, no desconto na compra do carro, etc. Ele é muito maior que isso. O maior problema da pessoa com deficiência no Brasil é a falta de reconhecimento de nós como cidadãos, né? No Brasil, a pessoa com deficiência, atenção, a pessoa com deficiência é vista como uma pessoa que só é capaz de receber uma cesta básica, ela só é um gasto para o Estado, ela só é uma pessoa que não é um cidadão,
ela não é vista como pagadora de impostos, ela não é vista muitas vezes nem como consumidora, ela não é vista como uma pessoa que pode ser ativa socialmente e economicamente. E aí, fazendo paralelo com a piada, muitas vezes é isso que dá a sensação que nós não somos respeitados. Mas aí a culpa não é do Léo Lins, certo? A culpa é do Estado, porque a lei, tá? Tanto a Constituição como a Lei Brasileira de Inclusão diz lá. Vou mostrar aqui para vocês. Vem comigo. No artigo 3º, para fins da aplicação dessa lei, consideram-se a acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços imobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e comunicação, inclusive seus sistemas tecnológicos, tá? Esse é o primeiro ponto. Desenho universal, concepção de produtos, ambientes, programas, serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação, tá? Incluindo nos projetos, nas plantas, quando forem feitos, tá bom? Aí você vem aqui, ponto 4, barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos, a acessibilidade, a liberdade de movimentação e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Se classificam em barreiras. Barreira A, barreira urbanística, barreira arquitetônica, barreiras no transporte, barreiras na comunicação e na informação, barreiras atitudinais, barreiras tecnológicas. Tá certo? O que eu quero dizer com isso? Que essa concepção do direito da pessoa com deficiência de ser respeitada como cidadão, ser reconhecida como pessoa que pode gerar imposto, pode ser consumidor, pode ser mais do que um mero ganhador de cesta básica ou do usuária do CAD único. Essa não é uma obrigação do Léo Lins de não fazer a piada com relação ao deficiente. Essa é uma obrigação do Estado. Porque quando você vai, vamos ser bem sinceros, quando você vai num órgão público e o cara não sabe o que é deficiência, o cara não sabe quais são seus direitos, o cara nem sabe que você tem direito, isso sim é a verdadeira piada no Brasil, certo? Isso sim é o verdadeiro desrespeito ao cidadão, à pessoa com deficiência. Quando você é jogada de um órgão X para o órgão Y, sem ter a comunicação correta, sem ter a informação correta, sendo literalmente feita de bobo, isso sim é a piada que nós não deveríamos aceitar. E isso não é culpa ou dever do Léo Lins, tá certo? Eu não estou aqui fazendo a defesa desse senhor. Eu estou aqui para mostrar para vocês que não é ele que deve fazer isso, tá certo? Não é obrigação dele, tá certo? Ele está fazendo uma piada. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque a hora que nós, pessoas com deficiência, formos respeitados como cidadãos, fomos, a hora que a gente for visto como pessoas que não é um peso de papel, que não é só um ganhador de cesta básica, a gente não vai se importar com a piada. Eu, Thiago, o meu apelido de infância é Mãozinha, e sim, Mãozinha mesmo, lá, por conta do filme A Família Addams, sabe? Então, o meu apelido é Mãozinha, e eu
adoro o meu apelido. Eu tenho o maior tesão no meu apelido. Não é o meu apelido que me faz menos. Pelo contrário, eu sou apaixonado pelo meu apelido. Até hoje eu utilizo o meu apelido, tá certo? Mas por quê? Porque eu sou respeitado como cidadão antes de ser pessoa com deficiência. O apelido faz parte do contexto social. A piada faz parte. O contexto de convívio social faz parte. O problema de dar a impressão que a gente não é respeitado não é a culpa da piada. Isso é culpa, é culpa do Estado brasileiro, que não faz a sua parte, que não ensina e não educa os seus cidadãos, os brasileiros e aqueles que têm que dar informação e servir as pessoas com deficiência da forma correta. É isso que eu gostaria que vocês pensassem nesse vídeo. Falar que o Léo Lins não pode fazer piada sobre pessoa com deficiência é sim uma censura. Mas pior que fazer a censura é o Estado brasileiro, na figura do judiciário, assumir que ele fracassa enquanto governo, quando ele não é capaz de cumprir as leis. A Lei Brasileira de Inclusão está aí. Vão fazer 8 anos de Lei Brasileira de Inclusão. O Estado não foi capaz ainda, na figura federal, na esfera federal, de regulamentar o artigo 2º, por exemplo, de padronizar a avaliação de pessoa com deficiência no Brasil. O Estado não foi. E o problema é o Léo Lins? Claro que não é o Léo Lins. O Estado não é capaz de capacitar as suas pessoas, os seus funcionários, seja ela na esfera federal, estadual ou municipal, para que atendam os cidadãos de pessoas com deficiência e dê a informação correta. O Estado brasileiro não é capaz, nem no censo que ocorreu o ano passado, de fazer uma medição, uma aferição correta das pessoas com deficiência. Porque eu fui, muitos de vocês que estão vendo esse vídeo também foram perguntados se eram pessoas com deficiência. Que questionário pobre é aquele? Que questionário chucro é aquele? O governo não soube nem saber ou definir o que era pessoa com deficiência no censo. Então pensem nisso. A culpa não é do Léo Lins. O Léo Lins tem que fazer as piadas dele. Porque na hora que nós formos respeitados como cidadãos, como pessoas que somos, como consumidores, como trabalhadores, a quem estamos apontando o dedo, temos também que fazer a autocrítica nós, cada um de nós, você, pessoa com deficiência, você, pai e mãe de pessoa com deficiência, você que trabalha com a pessoa com deficiência, se realmente estamos criticando a quem deveria, cobrando postura correta de quem deveria. Quem deveria ter uma postura de lisura, de formação, de execução da lei, não está fazendo. E isso eu falo tranquilamente. Eu estudo e me debruço com pessoa com deficiência e hoje trabalhando na Declan, ensinando vocês a usufruírem do direito da pessoa com deficiência, vão fazer 20 anos. E até hoje eu conheço pessoas de órgãos públicos de alto escalão que não têm a mínima ideia do que é a lei da pessoa com deficiência. E o Estado, a Justiça está cobrando o Léo Lins que ele seja a pessoa a não fazer piada sobre pessoa com deficiência,
Quem faz piada conosco é o próprio Estado brasileiro. Fiquem com Deus. Até mais e até a próxima.